Seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Aprendi cedo que existe um tipo de silêncio que dói mais do que qualquer grito. Não é o silêncio de um quarto vazio, nem o silêncio de uma casa que perdeu alguém. É o silêncio de uma sala cheia de gente que acabou de ouvir seu nome e aguarda curiosa para ver como você vai reagir. Foi esse o silêncio que encontrei naquela tarde de quinta-feira, no escritório do Dr. Henrique, com suas paredes cor de areia e um ventilador de teto que girava devagar demais para fazer qualquer diferença no calor. Eu estava sentada na última cadeira do canto esquerdo. Não escolhi aquele lugar por acidente. Escolhi porque ali eu ficava um pouco de lado, um pouco fora do campo de visão de todos. Aprendi ao longo de 22 anos que quando você está entre pessoas que não te querem, o melhor lugar é aquele onde te veem o mínimo possível. Meu vestido era preto. Comprei no mercadinho da cidade, o mais simples que tinha, porque era o único que eu podia pagar naquela semana. Arnaldo tinha morrido há 18 dias, e nesses 18 dias eu não tinha dormido uma noite inteira sequer. Não de saudade, me entendam, dormia pouco por costume. A vida ensina algumas mulheres a dormir com um olho aberto. Eu era uma delas. O Dr. Henrique ajustou os óculos e começou a ler. Primeiro vieram os bens grandes. A fazenda Boa Vista, com seus 400 alqueires de terra fértil, pastagem formada e gado numerado, destinada a Mateus, o filho mais velho. Mateus estava sentado na minha frente. Homem largo, de pescoço grosso e mãos que pareciam feitas para apertar coisas. Ele não sorriu quando ouviu o próprio nome. Apenas fez um movimento lento com a cabeça, como quem confirma algo que já sabia. Depois veio a propriedade urbana. 2 casas na cidade e um terreno comercial, para Bruno, o segundo filho. Bruno era diferente do irmão. Mais magro, mais quieto, com olhos que ficavam sempre um segundo atrás do rosto, como se estivesse calculando algo antes de reagir. Quando ouviu seu nome, apenas cruzou os braços. A Clarice recebeu a poupança, os investimentos e o apartamento que Arnaldo tinha na capital. Ela estava sentada ao lado da mãe dela, Dona Carmen, e quando o Dr. Henrique terminou de ler a parte dela, eu vi o canto dos lábios de Clarice subirem levemente. Não era alegria, era satisfação. Há uma diferença. Helena, a mais nova, recebeu o sítio das Laranjeiras e uma quantia em dinheiro. E então o Dr. Henrique fez uma pausa. Aquela pausa durou talvez 3 segundos, mas eu senti cada um deles na pele. Para a viúva Maria, disse ele com a voz calma e profissional de quem apenas cumpre um trabalho, fica destinada à propriedade conhecida como Sítio Pedra Seca, localizada no quilômetro 47 da estrada vicinal, com todos os seus benfeitorias. A sala ficou em silêncio. Esse silêncio durou menos tempo do que o anterior, porque logo depois veio a risada de Mateus. Não foi uma gargalhada, foi aquela risada seca, curta, que sai pelo nariz quando alguma coisa parece ridícula demais para merecer comentário. Mas ele comentou mesmo assim, porque Mateus era daquele tipo de homem que não conseguia deixar uma oportunidade passar. Aquilo nem terra presta, disse ele, sem se virar para mim. Falou como quem fala para o ar. Bruno balançou a cabeça devagar. Nem capim nasce naquele chão. Eu passei por lá uma vez. É pedra e poeira. Clarice não disse nada, apenas me olhou. E foi pior do que qualquer palavra, porque o olhar dela tinha aquela camada que só algumas pessoas conseguem construir ao longo da vida. A camada de quem sente pena sem sentir pena. Desdém com verniz de misericórdia. Mas a frase que ficou foi a de Dona Carmen. Ela me encarou devagar, como se estivesse me avaliando pela última vez. Como quem olha para um objeto que vai jogar fora e quer ter certeza de que não está cometendo nenhum erro. E disse, pelo menos agora você tem onde cair morta.
Eu não respondi. Nunca fui de responder. Não por falta de palavras. Tenho palavras guardadas dentro de mim que ninguém nunca vai ouvir. Mas aprendi que existem batalhas que não se vence com a boca. E existem pessoas para quem qualquer resposta sua é gasolina. Assinei os papéis onde o Dr. Henrique mandou assinar. Peguei minha bolsa de couro falso com o fecho quebrado e saí daquele escritório sem olhar para trás. Do lado de fora, o sol batia forte. Era o fim de tarde, mas o calor ainda segurava o asfalto como se não quisesse ir embora. Eu parei na calçada por um momento, não por hesitação. Parei porque minha perna direita sempre trava quando estou tentando não chorar. É um tique antigo, do tempo da minha mãe. Respirei fundo e comecei a andar. Naquele momento eu ainda não sabia o que havia embaixo daquela terra. Não sabia que aquele pedaço de chão seco e pedregoso que a família inteira descartou como se fosse resto de uma herança, guardava algo que mudaria cada detalhe da minha vida. Naquele momento, eu sabia apenas uma coisa, que o nome que virou piada naquela sala ainda era o meu, Maria, e enquanto ele fosse meu, eu tinha de fazer alguma coisa com ele. Fim do capítulo 1. Posso seguir para o capítulo 2, onde Maria vai pela primeira vez ao sítio Pedra Seca e enfrenta a realidade dura do lugar. E onde começamos a construir o peso emocional da reconstrução. É só confirmar. Continue 05, 13, capítulo 2. A terra que ninguém queria. Fui ao sítio Pedra Seca numa manhã de segunda-feira. Não tinha motivo especial para escolher aquele dia. Acho que escolhi segunda porque é o dia em que as pessoas começam as coisas. E eu precisava acreditar que estava começando algo, mesmo sem saber direito o quê. Peguei o ônibus da linha rural às 6 da manhã. Era o único que passava perto daquela estrada. O motorista era um homem velho, de boné desbotado, que não falou uma palavra durante todo o trajeto. Eu agradeci mentalmente por isso. Não estava com disposição para a conversa. O ônibus estava quase vazio. Uma mulher com uma criança no colo, 2 homens com enxadas apoiadas entre as pernas e eu com minha bolsa de couro falso no colo, segurando um papel com o endereço que o Dr. Henrique tinha me dado. KM 47 da estrada vicinal. Olhei pela janela o caminho inteiro. A cidade foi ficando para trás devagar. Primeiro os prédios, depois as casas, depois os quintais com roupas no varal, depois os lotes baldios e, por fim, apenas a estrada de terra e o cerrado dos 2 lados, seco e amarelado como palha queimada. Desci no único ponto que o motorista indicou com um aceno de cabeça. Não havia placa. Não havia nada. Apenas uma abertura na vegetação que prometia ser uma estrada, mas parecia mais uma cicatriz no mato. Caminhei por quase 40 minutos. Quando cheguei, parei. Fiquei parada por um tempo que não soube medir. O silêncio ali era diferente do silêncio da cidade. Na cidade, o silêncio é uma pausa entre barulhos. Ali era uma presença, como se o lugar tivesse decidido, em algum momento do passado, que não tinha mais nada a dizer para ninguém. A terra era exatamente o que Mateus e Bruno tinham dito, seca, dura, cheia de pedras grandes que emergiam do chão como ossos. O capim que existia era ralo, amarelo, dobrado pelo vento como se estivesse se curvando de cansaço. Não havia árvore frondosa, nenhuma sombra generosa. Apenas alguns arbustos espinhentos espalhados sem ordem, como se tivessem caído do céu e ficado onde pousaram. A cerca que delimitava o terreno era uma piada, mourões podres inclinados para lados diferentes, com arame farpado enferrujado, pendurado entre eles mais por hábito do que por função. Em 2 pontos, a cerca tinha caído de vez. O mato do lado de fora e o mato do lado de dentro eram a mesma coisa, e no meio de tudo aquilo, a cabana. Fui até ela devagar. Era feita de madeira escura e palha. Palha de buriti, pelo jeito.
amarrada em feixes sobre um telhado de estrutura simples que inclinava mais para o lado esquerdo do que para o direito. A porta não tinha tranca. Tinha apenas um pedaço de couro seco amarrado num prego que servia de dobradiça improvisada. Empurrei a porta. O cheiro que veio foi de terra velha, umidade antiga e algo que não soube identificar de imediato. Depois percebi que era fumaça guardada. Alguém tinha feito fogo ali dentro em algum momento distante e o cheiro ficou impregnado nas paredes como memória. O interior era um único cômodo, chão de terra batida, uma janelinha pequena do lado direito, sem vidro, com um pano de saco servindo de cortina. Uma mesa de madeira grossa no canto, com um banco comprido. E ao fundo, uma espécie de catre, uma estrutura de madeira baixa que um dia teve colchão, mas agora tinha apenas o estrado nu. Havia uma lata enferrujada no chão, um pedaço de vela consumida até a base numa tábua, e uma foto colada na parede com fita adesiva amarelada. Me aproximei da foto. Era uma fotografia antiga, em preto e branco, de um homem e uma mulher jovens. Ele de chapéu, ela de vestido claro. Os dois sorrindo de um jeito que parecia esforço, mas esforço honesto. O tipo de sorriso de quem não está acostumado com câmera, mas está tentando. Não sei quem eram, mas fiquei olhando para eles por mais tempo do que deveria. Saí da cabana e fui caminhar pelo terreno. Fiz isso devagar, medindo cada passo como se estivesse aprendendo o chão de cor, porque era isso que eu precisava fazer. Precisava conhecer aquele lugar. Precisava parar de vê-lo com os olhos de quem recebeu uma humilhação e começar a vê-lo com os olhos de quem recebeu uma responsabilidade. Não era fácil. Cada passo que eu dava, ouvia as vozes daquela sala. Aquilo nem terra presta. Nem capim nasce naquele chão. Pelo menos agora você tem onde cair morta. Engoli cada uma delas. Tinha aprendido a engolir coisa pior. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe adoeceu e não ficou boa. Eram outros tempos, outro tipo de pobreza, o tipo que não aparece em estatística, porque é velho demais para ser novidade. Minha mãe era lavadeira. Lavava roupa para 4 famílias diferentes da cidade. Eu a ajudava desde os 5 anos, carregando bacia, torcendo pano, estendendo no varal improvisado que meu pai tinha feito com 2 forquilhas de madeira no quintal. Quando ela morreu, eu estava do lado. Não chorei na hora. Fiquei olhando para ela com aquela sensação estranha de quem não entende completamente o que está vendo, mas sente que algo muito grande acabou de mudar de lugar no mundo. Chorei 3 dias depois, sozinha, atrás do paiol. Desde então, aprendi que o choro tem o tempo dele. Não obedece à hora, não obedece a lugar e não obedece à plateia. Andei até o fundo do terreno. Ali a terra ficava um pouco diferente, mais escura em alguns pontos. Não muito, mas o suficiente para notar se você estivesse prestando atenção. E eu estava prestando atenção porque não tinha mais nada a fazer além disso. Me abaixei e peguei um punhado de terra na mão. Era seca por cima, mas quando apertei, ela despedaçou de um jeito diferente do que eu esperava. Não virou pó fino como a terra da entrada. Ficou em pedaços maiores, mais densos, com uma textura que eu não soube nomear naquele momento, mas que ficou guardada na memória das mãos. Joguei a terra de volta no chão. Me levantei. E ali, naquele fundo de terreno esquecido, olhei para o horizonte e pensei na única coisa prática que eu podia pensar. Vou precisar de água. Sem água não havia nada. Sem água não havia plantação. Não havia animal. Não havia vida nenhuma naquele pedaço de chão. Eu não tinha dinheiro para pagar caminhão-pipa por tempo indeterminado. Tinha apenas o pouco que guardei durante os anos de casamento, escondido numa lata dentro de um sapato velho. Porque mulher que depende de bolso alheio aprende cedo a ter um canto secreto. Não era muito, mas era meu. Contei o dinheiro naquela noite, sentada na mesa da cabana com a vela acesa.
Daria para comprar comida por alguns meses, alguns materiais básicos para consertar o telhado e uma pá. Uma pá. Porque se não havia água na superfície, eu ia buscar embaixo. Lembro que naquela noite o vento bateu forte contra a palha do telhado e eu deitei no catre de madeira com o braço dobrado embaixo da cabeça, olhando para o teto que deixava passar frestas de céu escuro. Pensei no Arnaldo, não com saudade do tipo que amolece, com o tipo de pensamento que vem quando você precisa entender onde uma história começou e onde ela terminou. Arnaldo não era mau homem, era um homem limitado. Limitado pelo que aprendeu, pelo que viveu, pelo que a família dele construiu nele ao longo de décadas. Ele me defendia quando podia, mas havia uma linha que ele nunca atravessava. E do lado de lá dessa linha ficavam a mãe dele, os filhos dele e tudo que ele tinha sido antes de mim. Nunca cobrei isso dele em vida, não ia começar depois da morte. Mas havia uma coisa que eu precisava admitir para mim mesma naquela noite, sozinha naquela cabana, com o vento batendo lá fora. Aquela terra era a prova de quanto eu valia para aquela família. E eu precisava decidir se aceitava essa avaliação. Fechei os olhos. Ouvi o vento. Ouvi algo pequeno se mexendo no canto do cômodo. Um bicho, provavelmente um lagarto ou um camundongo que havia feito casa antes de mim. E pensei no filho que perdi. Não penso nele todo dia. A vida ensinou que tem pensamento que, se você deixa entrar toda manhã, consome tudo. Mas ele aparece. Aparece nos momentos em que estou sozinha de verdade, do jeito que eu estava naquela noite, sem nenhuma distração entre mim e mim mesma. Ele teria 14 anos naquele ano. Nunca dei nome a ele. O padre disse que devia dar. Minha vizinha disse que não devia. Eu nunca soube quem estava certo, então ficou sem nome. Mas ficou, sempre fica. Dormi pouco, acordei antes do sol. E quando a primeira luz entrou pela janelinha sem vidro e acendeu o pó suspenso no ar da cabana, eu já estava sentada na beirada do catre, com os pés no chão de terra batida, pensando no mesmo pensamento com que tinha dormido. Vou precisar cavar um poço. Me levantei, esquentei água numa lata sobre as brasas que fiz com gravetos secos. Tomei meu café sem açúcar, porque ainda não tinha comprado açúcar, e fui para o fundo do terreno com a pá nova no ombro. O sol ainda estava baixo quando finquei a pá na terra pela primeira vez. O chão resistiu. Dei mais força. A pá entrou um palmo. Tirei a terra para o lado e dei outra enterrada. Não pensei em petróleo. Não pensei em riqueza, não pensei em nada que viesse depois. Pensei apenas no próximo palmo de terra e cavei. Fim do capítulo 2. Pronto para o capítulo 3, onde a vida na cabana começa a pesar de verdade, as noites duras, a fome discreta, o preconceito da cidade próxima e Maria cavando dia após dia até que algo começa a mudar na textura da terra. É só confirmar. Continue 05, D6, capítulo 3. O peso de recomeçar sozinha. Existe uma diferença entre ser pobre e se sentir pobre. Fui pobre a vida inteira, mas nem sempre me senti assim. Quando minha mãe ainda era viva, a pobreza tinha cheiro de sabão e roupa molhada, tinha o barulho da bacia raspando no cimento, tinha as mãos dela, vermelhas, ásperas, mas em movimento. Pobreza em movimento tem uma dignidade que pobreza parada não tem. Mas naquelas primeiras semanas, no sítio Pedra Seca, eu conheci outro tipo. Era a pobreza do silêncio, da porta fechada que não tem ninguém do outro lado, da mesa com um prato só, da noite que demora mais do que deveria. Aprendi a diferença na pele, e a pele não esquece. Minha rotina começou a se formar quase sem que eu percebesse, porque rotina é o que o corpo inventa quando a cabeça ainda não sabe o que está fazendo. Acordava antes do sol, não por disciplina. Acordava porque o catre de madeira chegava em um ponto da madrugada onde continuava deitada nele, era mais desconforto do que descanso. Então levantava, fazia o fogo, esquentava a água, tomava o café
e ia cavar. O poço era minha âncora naquele período. Não porque eu acreditava com certeza que encontraria água, mas porque era algo concreto que eu podia fazer com as mãos. E quando tudo ao redor é incerto, ter uma tarefa concreta é o que separa uma mulher de pé de uma mulher no chão. Cavava de manhã cedo, quando o sol ainda não tinha peso. Parava quando o calor ficava insuportável. Descansava na sombra da cabana, comia alguma coisa, mandioca cozida ou uma mistura de fubá com água que minha mãe chamava de angu da necessidade. E voltava à tarde, quando o sol começava a ceder. Meus braços doíam de um jeito que ia fundo, no tipo de dor que não é superficial. Era a dor que fica no osso. Nas primeiras semanas, dormia abraçada com ela, acordava com ela, carregava ela pelo dia inteiro. Mas fui ficando mais forte. O corpo é assim. Reclama muito no começo. Depois cala e aprende. O buraco foi crescendo devagar. 1 palmo por dia, às vezes 2, quando a terra estava mais favorável. Quando batia em pedra grande, gastava horas só naquilo. Quebrando, tirando pedaço por pedaço, jogando para o lado com aquela raiva contida que não tem para onde ir, então vai direto para o braço que segura a pá. Construí uma maneira de descer conforme o buraco aprofundava. Amarrei uma corda velha que encontrei na cabana, num mourão próximo, e descia me equilibrando pelas paredes de terra, que iam ficando mais firmes conforme eu aprofundava. Lá dentro era diferente. O barulho do mundo some quando você está fundo o suficiente na terra. O vento não chega. O calor fica do lado de fora. E há um silêncio ali embaixo que não é o mesmo silêncio de cima. É mais denso, mais antigo. Às vezes, eu parava de cavar e ficava quieta lá dentro por alguns minutos. Não sei bem por quê. Acho que era o único lugar onde eu sentia que ninguém podia me ver. A cidade mais próxima ficava a uns 7 quilômetros. Ia até lá uma vez por semana, de carona quando aparecia algum carro na estrada. A pé quando não aparecia. A pé eu levava quase 2 horas. Não me importava tanto com o caminho, me importava com o que encontrava quando chegava. Porque cidade pequena tem memória longa e língua mais longa ainda. A primeira vez que entrei no mercadinho do seu Valdemar, a mulher que estava sendo atendida na frente me olhou de cima a baixo com aquele olhar que não precisa de palavras. Depois se virou para o seu Valdemar e disse alguma coisa em voz baixa que eu não ouvi, mas que fez ele dar um sorriso envergonhado na minha direção. Na farmácia, a moça do balcão demorou o dobro do tempo para me atender, apesar de não ter mais ninguém esperando. No açougue, o homem pesou minha carne numa balança diferente da que usou para o cliente anterior. Pode ser coincidência, pode não ser. Não reclamei. Aprendi há muito tempo que reclamação sem poder é só barulho. E barulho de mulher sozinha numa cidade pequena vira fofoca antes de virar respeito. Então comprava o que precisava, pagava e voltava. Mas havia uma pessoa que era diferente. Dona Sebastiana. Ela tinha uma venda pequena na beira da estrada vicinal, a uns 3 quilômetros do sítio. Uma casinha de tijolo com uma janela de madeira que abria para a rua com os produtos expostos do lado de dentro. Sal, açúcar, fubá, querosene, pilha, linha, sabão. Dona Sebastiana tinha uns 70 anos e andava com um pedaço de madeira que servia de bengala. Não porque não conseguisse andar sem ela, mas porque a usava para apontar as coisas quando falava. E ela falava muito. Na primeira vez que parei na venda dela, ela me olhou por cima dos óculos de aros grossos e perguntou sem rodeio nenhum: "Você é a que foi morar no Pedra Seca?" "Sou", respondi. Ela ficou me avaliando por um momento. "Veio de herança?" "Veio. Boa herança ou herança de castigo?" Eu quase sorri. "A segunda." Ela assentiu devagar, como se isso confirmasse algo que ela já sabia. "Senta aqui", disse ela, apontando com a bengala para um banco de madeira na entrada. "Vou te dar um café."
Não me perguntou se eu queria, simplesmente foi buscar. E eu sentei. Dona Sebastiana me contou que conhecia aquela terra há décadas, que pertencera a um homem chamado Eustáquio, que morreu sem herdeiros diretos e deixou a propriedade para um sobrinho distante que nunca apareceu para tomar conta, que a terra tinha fama de ruim desde sempre. Mas fama de terra não é verdade de terra, ela disse, mexendo o café com uma colherinha de alumínio. Fama é o que os outros falam quando não querem tomar trabalho de descobrir por conta própria. Olhei para ela. A senhora acha que tem alguma coisa naquele chão? Ela deu de ombros. Não sou geóloga, mas já vi terra pior do que aquela dar surpresa. Tomei meu café e guardei aquela frase dentro de mim como quem guarda um carvão aceso para não deixar o fogo morrer. As semanas foram passando. O buraco do poço foi aprofundando. E a vida na cabana foi ganhando uma forma que não era confortável, mas era minha. Consertei o telhado com palha nova que cortei num bambuzal que encontrei no limite do terreno. Fiz isso sozinha, subindo numa escada improvisada com tábuas amarradas, errando no começo e acertando depois, como toda coisa que se aprende sem professor. Vedei as frestas das paredes com uma mistura de barro e palha que aprendi a fazer observando como as paredes antigas tinham sido feitas originalmente. O barro seco ficava duro, durava. Coloquei um pano novo na janelinha, lavei o chão de terra batida com água e um galho de vassourinha. Não ficou bonito, ficou arrumado. Há uma diferença, e naquele momento a diferença importava. Certa tarde, enquanto cavava, minha pá bateu em algo que fez um barulho diferente. Parei. Bati de novo. O mesmo som. Não era o som de pedra. Pedra tem um baque seco, definitivo. Aquilo tinha um som levemente oco, como se houvesse algo do outro lado. Me abaixei e escavei com as mãos. Era uma camada de rocha diferente, mas escura, quase preta nas bordas, com uma textura que me lembrou aquela terra que eu tinha pegado no fundo do terreno na primeira semana. Densa, diferente. Não entendi o que era, mas guardei. Naquela noite não consegui dormir mais cedo do que de costume. Fiquei sentada do lado de fora da cabana, no banco de madeira que tinha pregado na parede, olhando para o céu, que no interior é outro céu. Mais fundo, mais cheio, com estrelas que a cidade esconde atrás da sua própria luz. Pensei no filho que não ficou, pensei na minha mãe, pensei em Arnaldo, pensei nos rostos daquela sala, Mateus, Bruno, Clarice, Dona Carmen, e pensei numa coisa que nunca tinha pensado de forma tão clara antes. Toda a minha vida eu tinha sido definida pela ausência. Filha sem mãe, mãe sem filho, mulher sem marido, herdeira sem herança. E se eu continuasse deixando que as ausências me definissem, eu ia me apagar aos poucos, até não sobrar mais nada de Maria que valesse alguma coisa. Então, decidi ali, naquela noite, olhando para as estrelas que não ligavam para os meus problemas. Eu não ia ser definida pelo que me tiraram, ia ser definida pelo que eu ainda ia construir. Na manhã seguinte, acordei antes de sempre. Tomei o café no escuro ainda. E fui para o poço, com uma determinação diferente no passo. Desci pela corda, peguei a pá e comecei a escavar ao redor daquela camada escura com mais cuidado do que nunca. Fui devagar, tirando a terra em volta, expondo aquela rocha estranha que ficava mais escura quanto mais eu limpava. Cavei durante horas, o sol subiu, o suor escorria e eu nem parava para enxugar. E então, num momento que não foi dramático nem grandioso, foi apenas o momento seguinte depois de todos os outros, minha pá entrou numa fresta daquela camada. E eu senti, não vi nada ainda, mas senti uma mudança no ar. Um cheiro diferente, forte, pesado. Um cheiro que eu nunca tinha sentido antes, mas que alguma coisa muito antiga dentro de mim reconheceu imediatamente como algo que vinha de muito mais fundo do que eu jamais tinha chegado. Parei. Fiquei parada no fundo do meu poço, com a pá na mão, o coração batendo mais rápido do que o cansaço justificava.
e olhei para a fresta na pedra. Não sabia ainda o que era, mas sabia que era alguma coisa. Fim do capítulo 3. No capítulo 4 chegamos ao momento da descoberta. O líquido preto subindo devagar, o engenheiro, a confirmação que vai mudar tudo. E junto com isso, o peso emocional de Maria tentando entender o que aquilo significa para uma mulher que passou a vida inteira sem ter nada. É só confirmar. Continue 05, 17, capítulo 4. O que dormia embaixo da terra. Fiquei parada no fundo daquele buraco por um tempo que não soube medir. O cheiro era forte. Não era o cheiro de terra molhada que eu já conhecia e que tem algo de vivo, de renovação. Era outro cheiro, mais denso, mais fechado, como se viesse de um lugar onde o tempo não passava da mesma forma que passa aqui em cima. Encoste a mão numa parede de terra fria e você sente que ela guarda alguma coisa. Não calor, não frio. Guarda tempo. É a única forma que encontro para explicar. Aquele cheiro era tempo guardado, muito tempo. Subi devagar pela corda. Não corri, não gritei, não fiz nenhuma daquelas coisas que as pessoas fazem nos momentos que imaginam ser dramáticos. A vida real raramente avisa quando está mudando de direção. Ela muda em silêncio e você percebe depois, quando olha para trás e vê que o caminho virou numa curva que você nem notou enquanto passava por ela. Sentei na beira do buraco com as pernas para dentro. Tirei o chapéu de palha que usava para trabalhar. Enxuguei o rosto com o pano que carregava no bolso. E fiquei olhando para aquela fresta escura lá embaixo. O cheiro ainda subia. Fraco, mas constante. Como respiração. Pensei durante um longo tempo. Depois me levantei, sacudi a terra da saia e fui até a cabana buscar o único caderno que tinha. Um caderno de capa dura que comprei na papelaria da cidade para anotar contas e gastos. Voltei à beira do poço e escrevi o que tinha visto e cheirado, com a letra miúda de quem aprendeu a economizar papel. Terra preta, camada de rocha diferente, fresta, cheiro forte, pesado. Não é água. Olhei para o que escrevi, e embaixo acrescentei uma pergunta que eu não sabia responder. O que é isso? Naquela noite fui até a venda de Dona Sebastiana. Ela estava fechando quando cheguei, recolhendo os produtos da janela com aquela lentidão de quem não tem pressa porque já aprendeu que pressa não adianta. Voltou cedo, disse ela sem se virar. Preciso perguntar uma coisa. Ela terminou de recolher o último pacote e me olhou. Então pergunta. Quando a senhora disse que já viu terra pior dar surpresa? Falei devagar, escolhendo as palavras. Que tipo de surpresa a senhora estava pensando? Dona Sebastiana ficou me olhando por um momento. Depois, apoiou a bengala no chão e cruzou os braços. Por que você está perguntando isso? Porque encontrei alguma coisa no poço que estou cavando. Não sei o que é. Tem um cheiro forte. A terra ficou preta numa camada funda. Ela não respondeu de imediato. Ficou pensando com aquela cara de quem está vasculhando gavetas antigas dentro da cabeça. Cheiro de quê? Ela perguntou. Procurei a palavra certa. Pesado. Como querosene, mas mais forte, mais cru. Dona Sebastiana ficou muito quieta. Depois disse apenas, você precisa chamar alguém que entende de terra. Que tipo de alguém? Engenheiro, geólogo, alguém com estudo nisso. Ela fez uma pausa. Mas Maria, sim, não fala disso para mais ninguém antes. O jeito que ela disse aquilo ficou comigo a noite inteira. Não foi fácil encontrar a pessoa certa. Eu não tinha contato com engenheiro nenhum. Não tinha telefone de geólogo guardado. Não tinha nem internet no sítio, apenas o que eu conseguia no celular quando havia sinal, que era raro e instável como tudo que depende de condição favorável. Fui até a cidade e perguntei na prefeitura. A moça do balcão me olhou com aquela expressão de quem está atendendo alguém que não deveria estar ocupando o tempo dela, mas disse o nome de um engenheiro que trabalhava numa cidade a 90 quilômetros. Um homem chamado Cláudio Rezende, que fazia laudos de terreno para construtoras da região. Anotei o número.
Fui até o orelhão da praça. Liguei. A secretária me perguntou o motivo da consulta. Eu disse que tinha encontrado algo incomum no subsolo de uma propriedade minha e precisava de uma avaliação. Ela disse que o Dr. Rezende tinha a agenda para dali a 3 semanas. 3 semanas. Disse que estava bem e deixei meu número. Voltei para o sítio e continuei cavando. Naquelas 3 semanas, aconteceram coisas pequenas que na época pareceram insignificantes e que hoje eu sei que não eram. A primeira foi que o líquido começou a aparecer, não de uma hora para outra. Foi gradual, como tudo que é verdadeiro. Primeiro apenas uma umidade diferente na parede do poço, perto daquela fresta na camada de rocha escura. Depois uma mancha. Depois um fio que descia devagar, tão devagar que eu precisava ficar parada e observar por um tempo para ter certeza que estava se movendo. Era preto, mais denso que água, mais lento. Deixei um pedaço de pano branco encostado na parede do poço numa tarde. Quando voltei no dia seguinte, o pano tinha uma mancha escura que não saiu quando tentei lavar. Escrevi tudo no caderno. A segunda coisa foi um sonho. Sonhei com minha mãe. Ela estava lavando roupa numa bacia, do jeito que sempre fez, com os braços mergulhados até o cotovelo na água branca de sabão. Eu estava do lado, criança, olhando. Ela não olhava para mim, mas sabia que eu estava ali. E num momento ela parou de lavar, tirou as mãos da água e as abriu com as palmas para cima. As mãos dela estavam limpas, não vermelhas nem ásperas. Limpas e abertas. Acordei com aquilo e fiquei deitada no escuro pensando no que a minha mãe teria feito se estivesse no meu lugar. Se teria tido coragem de cavar. Se teria acreditado que havia algo embaixo quando tudo por cima era seco e sem promessa. Acredito que sim, ela era daquelas mulheres que não pedem licença para existir. Eu tentava ser. O engenheiro Cláudio Rezende chegou numa terça-feira de manhã, num carro branco cheio de equipamentos no banco de trás, acompanhado de um rapaz mais jovem que ele chamava apenas de Fábio e que carregava as malas e não falava quase nada. Eram 2 homens acostumados a terrenos. Isso se via no jeito de andar, sem hesitação, sem olhar para os lados com surpresa, com aquele passo de quem já viu chão demais para se impressionar com o chão. Mas quando chegamos ao poço e o Dr. Rezende desceu com a lanterna e os instrumentos dele, o Fábio ficou na beira e me olhou de um jeito diferente, não de desrespeito. Era quase uma pergunta no rosto dele. A senhora cavou esse poço sozinha? Ele perguntou. Sozinha. Ele assentiu devagar, como se estivesse registrando aquela informação em algum lugar dentro da cabeça. Não disse mais nada, mas o olhar mudou. O Dr. Rezende ficou lá embaixo por um tempo longo. Eu fiquei em pé na beira, com os braços cruzados, ouvindo o barulho dos instrumentos dele batendo na rocha e o som abafado de quando ele falava com o Fábio, pedindo alguma coisa. Não senti nervoso. Senti aquela calma estranha que vem quando você já passou pelo pior e aprendeu que o que vier depois é apenas o que vier depois. Não tem mais surpresa que quebre de vez. Tem surpresa que dobra, mas dobra e endireita. Depois de quase 1 hora, o Dr. Rezende subiu. Estava com as luvas escuras de algo que eu já conhecia pelo cheiro. Ficou parado por um momento, olhando para o pano com a mancha que eu tinha guardado. Olhou para os instrumentos que o Fábio segurava. Olhou para as anotações que fez num bloco pequeno durante a descida. E então me olhou. Dona Maria, ele disse com a voz calma de quem está medindo o peso de cada palavra antes de soltar. A senhora está sentada em cima de petróleo. Eu não respondi de imediato. Fiquei olhando para ele. Mas petróleo, repeti. Sim, ele fez uma pausa. Uma jazida. Não posso quantificar ainda sem análises mais aprofundadas, mas pelo que eu estou vendo aqui, não é pouco.
A formação geológica desta área tem características que eu já vi em outras regiões produtoras. A camada que a senhora atingiu é o topo de uma reserva que provavelmente se estende por boa parte do subsolo desta propriedade. Fábio ficou quieto ao lado dele. O vento passou entre nós três. O que isso significa? Perguntei. Não por ignorância. Perguntei porque precisava ouvir dito em palavras claras. O Dr. Rezende abriu as mãos levemente. Significa que essa terra vale muito dinheiro, Dona Maria. Muito mais do que qualquer coisa que ela pudesse produzir na superfície. Fiquei quieta. Não chorei. Não sorri. Não fiz nada que as pessoas costumam fazer nos momentos que imaginam que fariam alguma coisa. Fiquei parada no meu chão seco, com o sol batendo na nuca, olhando para o buraco que eu tinha cavado com minhas próprias mãos, palmo a palmo, dia após dia, com a dor nos braços e a mandioca cozida no estômago e as vozes daquela sala ainda ecoando nos cantos da memória. Aquilo nem terra presta, nem capim nasce naquele chão. Pelo menos agora você tem onde cair morta. Pensei em cada um deles. Pensei em Dona Carmen com o sorriso de quem descarta. Pensei em Mateus com a risada curta pelo nariz. Pensei em Clarice com o olhar de cima para baixo. E pensei numa coisa que não era raiva. Era algo mais fundo do que raiva. Era a compreensão demorada e dolorosa de que às vezes as pessoas que te humilham não são seus inimigos. São apenas cegas. Cegas para o que não querem ver. Cegas para o valor do que descartam, porque descartar é mais fácil do que enxergar. Elas me deram aquela terra porque acharam que estavam me punindo e estavam me libertando. O que eu preciso fazer agora? Perguntei ao Dr. Rezende. Ele abriu o bloco de anotações. Primeiro, não fale disso com ninguém ainda. Nenhuma palavra. Ele olhou para mim com seriedade. A senhora entende o que estou dizendo? Entendo. Segundo, vou precisar fazer análises do material, coletar amostras, mandar para laboratório, confirmar a extensão da reserva. Isso leva algumas semanas. Terceiro, quando tivermos a confirmação, a senhora vai precisar de um advogado de confiança, antes de qualquer outra conversa com qualquer empresa. Anotei tudo no meu caderno de capa dura, com a mesma letra miúda de sempre. Quando levantei o olhar, o Dr. Rezende estava me observando com uma expressão que não era profissional. Era humana. A senhora cavou esse poço sozinha por quanto tempo? Ele perguntou. Quase 2 meses. Ele ficou quieto por um momento. Por quê? Quero dizer, sem saber o que havia lá embaixo? Pensei na resposta. Porque era o único lugar que eu tinha, disse. E quando a gente só tem um lugar, aprende a ir fundo nele. Ele não respondeu, mas guardou aquilo. Eu vi. Naquela noite sentei do lado de fora da cabana como de costume. O céu estava aberto. Sem nuvem nenhuma, daquele azul escuro que só existe longe da cidade, com as estrelas tão próximas que parece que você poderia levantar o braço e tocar. Não pensei em dinheiro. Não é que dinheiro não importasse. Importava, muito, porque quem viveu sem ele sabe o peso real da falta. Não é abstrato, é concreto, é a mandioca sem sal, é o sapato com a sola furada, é a conta que vence amanhã e a mão que não tem o que colocar em cima da mesa. Mas naquela noite não era isso que eu sentia. Sentia outra coisa. Sentia que a terra me tinha guardado. Que enquanto eu carregava perdas e engolia humilhações e aprendia a dormir sem chorar e a andar sem fazer barulho, a terra estava quieta embaixo de tudo, guardando aquilo, esperando, como se soubesse que um dia eu ia vir. Como se soubesse que eu ia cavar. Pensei na foto colada na parede da cabana, o homem de chapéu e a mulher de vestido claro. Os dois sorrindo com esforço honesto para uma câmera que não era deles. Não sei quem foram. Mas naquela noite senti que de alguma forma eles faziam parte daquilo também. Que aquela terra tinha histórias antes de mim e teria histórias depois.
e que eu era apenas o capítulo onde ela finalmente contava o que guardava. Fiquei sentada lá fora até a madrugada, não de insônia, de contemplação, que é uma coisa que mulher pobre raramente pode ter, porque contemplação exige que o mundo pare de te cobrar por um momento. E aquele foi o primeiro momento em muitos anos em que o mundo parou. Antes de dormir, abri o caderno. Na última página escrevi uma coisa que não era conta nem observação. Era apenas uma frase que precisava sair. Minha mãe lavava roupa alheia a vida inteira e morreu com as mãos no tanque. Eu não vou morrer assim. Fechei o caderno, deitei no catre e pela primeira vez desde que cheguei naquela terra, dormi a noite inteira. Fim do capítulo 4. No capítulo 5 começa a virada. As empresas aparecem, os advogados entram em cena e a notícia começa a vazar. E com ela vêm os primeiros sinais de que a família descobriu o que Maria tem. Mateus aparece, Dona Carmen manda recado, e Maria precisa decidir que tipo de mulher vai ser agora que o mundo mudou de lado. É só confirmar. Continue Zeu 5:20, capítulo 5. Quando o mundo mudou de lado. A notícia não vazou de uma vez. Vazou como vaza tudo que é guardado com cuidado em lugar pequeno. Aos poucos, por fresta, carregada por alguém que não conseguiu segurar o peso do segredo e deixou escapar uma palavra aqui, uma insinuação ali, até que a palavra virou sussurro e o sussurro virou conversa, e a conversa virou o assunto que todo mundo fingiu não estar comentando, mas estava. Eu não fui a origem do vazamento. Fui cuidadosa, do jeito que Dona Sebastiana me pediu para ser, do jeito que o Dr. Rezende reforçou, do jeito que minha própria experiência de vida já tinha me ensinado antes de qualquer conselho, que mulher sozinha com coisa boa na mão precisa segurar com força e em silêncio, porque o mundo tem um instinto antigo de tirar da mão de quem não parece forte o suficiente para merecer. Mas Fábio tinha falado com alguém. Não por maldade, acredito. Era um rapaz jovem com uma descoberta grande demais para caber só nele. Falou com a namorada, provavelmente, ou com um amigo. E a corrente começou. A primeira sinalização de que algo tinha mudado veio numa manhã de mercado. Entrei no mercadinho do seu Valdemar como sempre, mas desta vez o seu Valdemar me recebeu de pé, atrás do balcão, com uma postura diferente, mais atenta, como quem está olhando para algo que precisa reavaliar. Dona Maria, ele disse com uma cordialidade que não estava lá nas outras vezes. Como vai a senhora? Bem, respondi. O de sempre, seu Valdemar. Enquanto ele separava as compras, percebi que a mulher que estava no canto da loja, fingindo escolher entre 2 pacotes de macarrão havia tempo demais, estava com o ouvido voltado na nossa direção. Paguei. Agradeci. Saí. E na calçada parei por um segundo com a sacola no braço, sentindo aquela mudança no ar que não tem nome, mas tem peso. Alguma coisa tinha começado. O advogado se chamava Dr. Periclés Andrade. O Dr. Rezende me indicou. Disse que era homem sério, de cidade grande, que tratava de casos envolvendo direitos minerários, e não era o tipo que se deixava comprar por quem tivesse mais dinheiro na mesa. Fui até o escritório dele de ônibus, com meu caderno de capa dura na bolsa e os documentos do sítio dentro de uma pasta plástica que comprei na papelaria. O escritório era no 5º andar de um prédio simples. Sala com estante de livros, 2 cadeiras de couro na frente de uma mesa grande e uma janela que dava para uma rua movimentada lá embaixo. Dr. Periclés era um homem de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho, óculos de armação fina, com o tipo de calma que vem não de ausência de preocupação, mas de muita prática em não deixar a preocupação aparecer no rosto. Me ouviu falar por quase 1 hora sem interromper. Eu contei tudo. O testamento, a humilhação, a cabana, o poço. O Dr. Rezende, o laudo preliminar que eu tinha em mãos com a confirmação das amostras que ele tinha mandado para o laboratório.
Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Depois, abriu as mãos sobre a mesa. Dona Maria, a propriedade está em seu nome? Está. Assinada e registrada em cartório. O testamento foi homologado sem contestação. Foi. E a senhora não assinou nenhum documento posterior que cedesse, transferisse ou comprometesse os direitos sobre aquela terra. Não assinei nada além dos papéis do testamento. Ele assentiu devagar. Então a senhora está em posição muito melhor do que imagina. Olhei para ele. Explica. Dr. Pericles explicou durante quase 2 horas. Falou sobre direitos minerários, sobre como funcionava a concessão de exploração, sobre as empresas do setor e como elas operavam quando encontravam reserva em propriedade privada, sobre o que eu tinha direito de exigir e o que eu precisava evitar assinar sem leitura cuidadosa. Eu anotei tudo no caderno. Ele me olhava escrever com uma expressão que não era surpresa, mas era respeito. O tipo que não se performa, simplesmente aparece. No final, antes de eu sair, ele disse uma coisa que ficou. A senhora vai receber propostas. Algumas vão parecer generosas, algumas vão parecer urgentes, algumas vão vir acompanhadas de pressão e de gente que vai tentar fazê-la sentir que não tem escolha ou que não tem capacidade de entender o que está assinando. Ele fez uma pausa. Não assine nada sem me ligar primeiro. Nada. Nem um papel simples, nem um protocolo, nem uma carta de intenção. Nada. Entendido, disse. E Dona Maria? Sim, se a família souber, e vão saber, vão aparecer. Esteja preparada para isso. Saí do escritório com o sol batendo forte na calçada e aquela frase caminhando junto comigo. Vão aparecer. Apareceram antes do que eu esperava. Foram 23 dias depois da minha visita ao Dr. Pericles. Eu estava na parte de trás do terreno, limpando o mato com uma enxada, quando ouvi um carro na estrada vicinal. Carro grande, pelo barulho. Motor novo. Não era o tipo de veículo que passava normalmente por aquela estrada de terra. Parei de trabalhar. Fui devagar até a frente do sítio. O carro era uma caminhonete prata, com os pneus ainda limpos demais para ter vindo de longe pela estrada de terra, o que significava que tinha chegado pela via asfaltada e entrado na vicinal fazia pouco. A porta abriu e Mateus desceu. Ele estava diferente do dia do testamento. Não nos trajes, continuava com a mesma roupa de homem que se acha importante, calça social, cinto de couro, relógio no pulso. Mas no rosto havia algo que eu nunca tinha visto nele antes. Incerteza. É uma coisa curiosa de observar num homem que passou a vida inteira certo de tudo. A incerteza muda a geometria do rosto, afroxa os ângulos, deixa os olhos com um movimento a mais, aquele movimento de quem está procurando onde pisar antes de dar o passo. Ele parou a alguns metros de mim. Me olhou. Maria. Mateus. Houve um silêncio, do tipo que os dois lados deixam existir porque nenhum quer ser o primeiro a mostrar o que veio fazer. Eu deixei o silêncio durar mais do que ele estava confortável. Aprendi que silêncio é poder quando você não está com medo de ele continuar. Fiquei sabendo de umas conversas, ele disse por fim, sobre o sítio. Que tipo de conversas? Que tem gente interessada na terra? Não respondi. Apenas fiquei olhando para ele, com a mesma expressão que ele provavelmente usou na sala do Dr. Henrique quando eu assinei os papéis sem dizer palavra. Ele mudou o peso do corpo de um pé para o outro. Olha, Maria, a gente sabe que a divisão do testamento talvez não tenha sido a mais justa. Meu pai era um homem complicado, você sabe como ele era. As coisas foram feitas de um jeito que... Mateus, interrompi. Ele parou. Eu ouço o que você veio dizer se você disser direto. Não tenho tempo para rodeio. Ele fechou a boca. Abriu de novo. Queríamos propor um acordo. A família compra o sítio de você por um valor justo. Você fica com o dinheiro, resolve sua vida. Não precisa ficar aqui nessa... Não. A palavra saiu antes que ele terminasse. Curta, sem variação de tom, sem explicação. Ele piscou.
Você nem ouviu o valor. Não preciso ouvir. Maria, seja razoável. Você não entende o tamanho do... Entendo exatamente o tamanho, disse. Por isso a resposta é não. Mateus ficou me olhando por um momento longo, e eu o deixei olhar, porque havia algo naquele momento que eu precisava sentir por inteiro. A inversão. A mesma mulher que saiu daquela sala sem lugar, sem voz e sem valor, de pé no próprio chão, olhando para o homem que riu dela e dizendo não com a tranquilidade de quem não precisa de permissão para isso. Não era vingança. Era apenas justiça silenciosa. Do tipo que ninguém vê acontecer, mas que acontece mesmo assim. Ele foi embora sem falar mais nada. A caminhonete sumiu na poeira da estrada vicinal. E eu fiquei parada no mesmo lugar por um tempo, não de hesitação, mas de atenção, prestando atenção no que estava sentindo, porque sou do tipo que precisa nomear o que sente para não ser engolida por ele. Não senti triunfo, senti peso. Porque há um peso específico em dizer não para alguém que a vida inteira disseram que você não tinha direito de dizer. É o peso da liberdade quando ela é nova. Ainda incomoda um pouco antes de assentar. 2 dias depois, veio o recado de Dona Carmen. Não veio diretamente. Dona Carmen não era do tipo que faz coisa diretamente. Mandou através de Helena, a filha mais nova, a única que sempre teve um jeito menos afiado com as pessoas. Helena apareceu numa tarde. Veio a pé da estrada, sem carro, com um vestido simples e um jeito de carregar o corpo que mostrava que ela não estava confortável com aquela missão. Eu fiz café. Sentamos do lado de fora. Helena ficou um tempo segurando a xícara antes de falar. Minha mãe quer que você saiba, ela começou, com aquela voz de quem está repetindo coisa decorada, que o senhor Arnaldo, antes de falecer, conversou com ela sobre a divisão dos bens e que a intenção nunca foi prejudicar você, mas proteger o patrimônio da família. Tomei meu café. Helena, disse com calma, sua mãe falou na frente de um escritório inteiro de gente que eu tinha onde cair morta. Isso não é proteção de patrimônio. Isso é outra coisa. Helena abaixou os olhos e eu soube naquele momento que ela sabia. Que ela sempre soube que aquilo tinha sido errado, que havia nela uma parte que se envergonhou naquele dia e que continuava envergonhada. Eu sei, ela disse baixinho. Eu sei, Maria. Ficamos em silêncio por um momento. O que sua mãe quer de verdade, Helena? Ela levantou os olhos. Ela quer uma parte, uma porcentagem. Diz que a terra pertenceu à família por geração e que tem direito histórico sobre... Não tem, disse simplesmente. E ela sabe que não tem. Por isso mandou você e não veio ela mesma. Helena não respondeu, mas o silêncio dela era confirmação suficiente. Depois que Helena foi embora, eu fui até a cabana. Sentei na beirada do catre e fiquei pensando numa coisa que o Dr. Periclés tinha me dito na primeira consulta, quase de passagem, mas que tinha ficado guardada. O maior risco para uma mulher na sua posição não é a empresa que quer explorar a terra. É a família que acha que tem direito sobre o que você construiu. Família. Pensei nessa palavra com o cuidado que ela merecia. Família não era só sangue. Era escolha. Era quem fica quando não tem motivo fácil para ficar. Era quem aparece sem câmera. Era quem não aparece quando o cheiro é de petróleo, e sim quando o cheiro é de necessidade. Por esse critério, minha família era a dona Sebastiana com a bengala e o café sem pedir. Era o doutor Rezende parando na beira do poço e perguntando se eu tinha cavado sozinha. Era Fábio, que errou ao falar, mas olhou para mim com respeito antes disso. Aquela gente que foi ao testamento para rir não era família, era plateia. E plateia não tem direito sobre o espetáculo. As empresas começaram a aparecer na semana seguinte. Primeiro uma, depois 2. Depois 3 ao mesmo tempo, com representantes de terno, que chegavam em carros que nunca tinham visto estrada de terra, com pastas cheias de documentos e propostas que eles descreviam como únicas e urgentes. Eu recebia todos. Ouvia tudo.
Anotava no caderno e dizia que precisava consultar meu advogado. A expressão deles quando eu dizia isso era interessante. Havia sempre uma fração de segundo de surpresa, não ofensiva, mas reveladora. A surpresa de quem não esperava aquela resposta daquela mulher naquele lugar. Guardei cada uma dessas surpresas. Não de mágoa, de informação. Numa tarde, entre uma visita e outra, fui até o poço. Não para trabalhar, apenas para olhar. O líquido preto subia devagar pela fresta, como sempre, silencioso, paciente, sem pressa de lugar nenhum, porque terra não tem pressa. Terra tem permanência, que é diferente. Me abaixei na beira e pensei em tudo o que estava acontecendo. As empresas, os advogados, Mateus, Dona Carmen, Helena, o café de Dona Sebastiana, o sonho da minha mãe com as mãos abertas e limpas. Pensei no filho sem nome. Pensei no Arnaldo. Pensei na menina de 7 anos que ficou olhando para a mãe morta, sem chorar, porque não entendia ainda o tamanho do que estava perdendo. E pensei que talvez a vida não seja uma linha reta que vai de perda em perda até acabar. Talvez seja uma terra, com camadas, com o que está na superfície que qualquer um vê, o chão seco, a pedra, o mato ralo, a cabana torta, e com o que está embaixo, que só aparece para quem tem coragem de cavar. Me levantei, sacudi a terra das mãos e fui atender o próximo representante que estava esperando na sombra da cabana com a pasta no colo e a proposta preparada. Desta vez, eu cheguei antes que ele abrisse a boca. "Pode começar", disse, sentando no banco de madeira com o caderno aberto no colo. "Mas saiba que tenho advogado, tenho laudo técnico, tenho documento registrado em cartório e não assino nada hoje." Ele piscou, ajustou a gravata e começou a falar de um jeito ligeiramente diferente do que provavelmente havia planejado. Anotei tudo, sem pressa, do jeito de quem aprendeu que o tempo trabalha para quem não tem medo de esperar. Fim do capítulo 5. No capítulo 6, o capítulo final, chegamos à resolução. O acordo assinado, a vida que começa a mudar de forma concreta, o reencontro definitivo com a família e a reflexão final de Maria sobre o que a terra lhe ensinou. É o capítulo do fechamento e da dignidade conquistada. É só confirmar. Continue 0523, capítulo 6. O que a terra me ensinou. Assinei o contrato numa quinta-feira de manhã, não por acaso. Escolhi quinta porque foi numa quinta que o Dr. Henrique leu o testamento e a sala inteira riu do meu nome. Não contei isso para ninguém. Não precisava. Era uma coisa entre mim e o calendário, o tipo de simetria pequena que não muda nada no papel, mas organiza alguma coisa dentro da pessoa que viveu os dois momentos. O escritório do Dr. Periclés estava diferente naquela manhã. Havia mais gente, 2 representantes da empresa, um consultor técnico, uma assistente que ficou o tempo inteiro com um tablet na mão digitando coisas, e o próprio Dr. Periclés na cabeceira da mesa com aquela calma treinada que eu já reconhecia como a armadura profissional dele. Eu cheguei de ônibus como sempre, com a bolsa de couro falso, com o caderno de capa dura dentro, com o vestido azul escuro que tinha comprado na semana anterior, não caro, não extravagante, mas escolhido por mim, para aquele dia específico. Porque há momentos que merecem uma roupa escolhida, não para impressionar, para marcar. Dr. Periclés passou 3 horas revisando cada cláusula comigo antes de qualquer assinatura. Eu acompanhei cada linha. Os representantes da empresa olhavam para o relógio de vez em quando, com aquela impaciência discreta de quem está acostumado a que as coisas andem no ritmo deles. Mas o Dr. Periclés não se apressava, e eu menos ainda. Aprendi que pressa em mesa de negociação é fraqueza disfarçada de eficiência. Quando chegou a cláusula de royalties, a porcentagem que eu receberia sobre cada barril extraído da minha terra, o consultor técnico da empresa tentou uma última vez reduzir o percentual.
argumentando com termos técnicos e projeções que ele apresentou num tom de quem está fazendo um favor. Eu deixei ele terminar. Depois olhei para o Dr. Pericles. Ele apenas fez um movimento quase imperceptível com a cabeça. O percentual permanece como acordado, disse eu. O consultor olhou para mim. Dona Maria, se a senhora considerar o volume projetado, mesmo com um percentual menor, o percentual permanece, repeti, com a mesma voz, com a mesma calma. Houve uma pausa, e ele assentiu. Assinei na última página com a caneta que o Dr. Pericles me ofereceu. Minha letra nunca foi bonita. É miúda e inclinada, a letra de quem aprendeu a escrever em caderno barato com lápis curto. Mas estava lá, clara, definitiva. Maria. Uma palavra que tinha virado piada numa sala e agora estava no rodapé de um contrato que mudava tudo. Saí do escritório sozinha. O Dr. Pericles me acompanhou até a porta e disse que me ligaria assim que o processo de registro fosse concluído. Apertou minha mão com firmeza. Sem cerimônia excessiva, sem aquele paternalismo disfarçado de gentileza que alguns homens têm quando acham que estão ajudando alguém que não esperavam que chegasse até ali. Apenas aperto de mão. Igual. Desci as escadas em vez de pegar o elevador. Precisava do tempo que 5 lances de escada dão para organizar o que estava sentindo. Não era euforia. Era algo mais quieto e mais fundo. Era o sentimento específico de quem terminou de atravessar algo muito longo e muito difícil e chega do outro lado sem energia para comemorar, mas com uma clareza que não existia antes. Clareza sobre quem é. Clareza sobre o que resistiu. Clareza sobre o tamanho do caminho percorrido. Na semana seguinte fui ao sítio pela última vez como era. Não estava me despedindo. Ia continuar sendo minha terra, meu chão registrado, meu nome no papel. Mas sabia que as máquinas chegariam em breve, que a paisagem mudaria, que a cabana de palha e o poço cavado à mão seriam engolidos pela estrutura de uma operação muito maior do que eu. Queria ver antes, queria guardar. Cheguei de manhã cedo, como sempre. Fiz o café na lata sobre as brasas. Tomei devagar, sentada no banco de madeira do lado de fora, olhando para o chão que começava a clarear com o sol ainda baixo. Aquela terra continuava igual à primeira vez que a vi, seca na superfície, pedras emergindo do chão como ossos, o mato ralo e amarelado, a cerca torta que nunca consertei de vez. Mas eu não era mais a mesma mulher que tinha sentado nela e chorado sem conseguir parar. Essa mulher ainda estava dentro de mim. Não desapareceu, não foi substituída, não precisava ser. Ela era parte da construção. Era a base. Era o fundo do poço de onde tudo tinha subido. Mas sobre ela havia camadas novas agora. Camadas de terra cavada com as próprias mãos. Camadas de noites atravessadas. Camadas de não ditos em voz baixa para pessoas que esperavam desespero. Camadas de café tomado sozinha de manhã, sem que a solidão virasse derrota. Entrei na cabana pela última vez. Fui até a parede do fundo. A foto ainda estava lá. O homem de chapéu, a mulher de vestido claro. Os dois sorrindo com esforço honesto para a câmera, que não era deles. Tirei a foto com cuidado, descascando a fita adesiva amarelada devagar para não rasgar. Guardei dentro do caderno de capa dura. Não sei quem foram, mas eles estiveram naquela terra antes de mim. Viveram naquela cabana. Talvez também tenham sentado na beira do poço sem saber o que havia embaixo. Talvez também tenham olhado para aquele chão seco e tentado entender o que fazer com ele. Levei eles comigo. Porque a história de uma terra não começa em quem a recebe num testamento. Começa em todos que pisaram nela antes. O reencontro com a família aconteceu sem que eu planejasse. Estava no cartório da cidade resolvendo um registro quando Clarice entrou com um envelope na mão e parou quando me viu. Ficamos as duas paradas por um segundo. Ela estava diferente do dia do testamento, não nos traços. Nos traços ela continuava a mesma.
O queixo alto, o jeito de segurar o corpo que aprendera da mãe. Aquela compostura que era orgulho com roupa de elegância. Mas havia algo nos olhos que não estava lá antes. Ela sabia. Todo mundo sabia agora. Maria, ela disse. Clarice. Outro silêncio. Ela olhou para o envelope que tinha na mão, como se tivesse esquecido o que estava carregando. Eu ouvi o que aconteceu. Ela disse por fim, com uma voz que não era a voz dela do testamento. Era mais baixa, menos controlada. Com o sítio. Sim, eu... Ela começou, parou, recomeçou. Naquele dia, no escritório do Dr. Henrique, o que minha mãe falou, o que a gente... Clarice, interrompi, mas sem rispidez. Não precisa, ela me olhou. Eu precisava estar do lado de fora daquela sala, disse eu devagar, escolhendo cada palavra com o cuidado que o momento merecia. Mas não é isso que me define mais, entende? Ela ficou me olhando por um tempo, e então fez algo que não esperava. Ela assentiu. Apenas isso, sem discurso. Sem pedido de perdão elaborado, que na verdade é mais sobre quem pede do que sobre quem recebe. Apenas o aceno da cabeça de quem entendeu alguma coisa e não tem como desfazer, mas pode ao menos parar de fingir que não entendeu. Foi suficiente. Não porque apagou o que aconteceu, mas porque mostrou que ela era capaz de ver. E às vezes ver é o começo do único conserto possível. Dona Carmen eu não encontrei mais. Não por esquiva de nenhum dos dois lados. A vida em cidade pequena tem seus próprios caminhos que às vezes cruzam e às vezes não. Ouvi dizer que ela adoeceu alguns meses depois, que ficou mais recolhida, que a casa dela, que sempre teve movimento, foi ficando mais quieta. Não senti satisfação. Não senti pena também. Senti aquela coisa neutra que a gente sente por pessoas que já não têm poder sobre nós. Não raiva, não amor, não nada forte. Apenas o reconhecimento de que existem, de que fizeram parte da história e de que a história continuou depois delas. A primeira coisa que fiz com o dinheiro foi comprar um terreno na cidade. Não grande. Um lote simples numa rua tranquila, com árvore na calçada e vizinhos que não sabiam ainda quem eu era. Contratei um construtor e disse o que queria. Uma casa com varanda, com janelas largas. Com uma cozinha que tivesse espaço para mesa grande, mesmo que eu fosse usar sozinha, na maioria dos dias. Com um quarto que tivesse colchão de verdade. E com um quintal no fundo onde eu pudesse plantar. Não milho da necessidade, flores. Nunca tinha plantado flores antes, sempre pareceu luxo, e luxo era coisa que eu guardava para depois, para quando houvesse sobra, para quando a urgência parasse de bater na porta. Agora havia sobra, e eu plantei flores. Fui até o túmulo da minha mãe num domingo de manhã. Levei flores que plantei no quintal. Não eram sofisticadas, eram apenas margaridas amarelas que cresceram com teimosia no canteiro que eu tinha preparado com terra boa e adubo e atenção diária. Fiquei em pé na frente da pedra simples com o nome dela por um tempo longo. Pensei no sonho. As mãos dela abertas e limpas, não vermelhas de sabão e água fria, limpas, abertas, como quem oferece sem cobrar. Como quem passou a vida inteira dando e, finalmente, no sonho que a filha teve décadas depois, podia apenas abrir as mãos e mostrar que estavam vazias, não de pobreza, mas de entrega. Eu não caí morta, disse em voz baixa para a pedra. Não esperei resposta, mas senti que ela ouviria. Fui também ao lugar onde enterrei o filho sem nome. Era um canto pequeno no mesmo cemitério, uma lápide simples que eu tinha mandado fazer anos atrás, com o pouco que tinha, sem nome porque ainda não tinha decidido, mas com uma data e um pequeno anjo de pedra que o pedreiro incluiu sem eu pedir e que na época me fez chorar do jeito que só chora quem não esperava gentileza. Fiquei lá mais tempo do que no túmulo da minha mãe. Não falei nada. Às vezes não há o que dizer. Há apenas o estar, o presença. O corpo de mãe em frente ao corpo do filho, que ficou pequeno demais para o mundo.
Deixei as flores que sobraram e fui embora com aquela leveza pesada que só os cemitérios dão. A leveza de quem lembra do tamanho da vida, olhando para o tamanho da morte. Dona Sebastiana ficou sabendo de tudo pela cidade, como era de esperar. Quando fui até a venda dela, ela estava no lugar de sempre, recolhendo os produtos da janela com a lentidão costumeira. Quando me viu, parou. Me olhou de cima a baixo e disse, apontando a bengala na minha direção: "Eu sabia." "A senhora não sabia de nada", disse sorrindo. "Sabia que você era o tipo que cava." Ela respondeu, com aquela certeza absoluta que só os velhos têm quando estão certos. O resto é detalhe. Entrei na venda, sentei no banco de sempre. Ela foi buscar o café sem perguntar, como sempre. E ficamos as duas em silêncio por um momento, que era o tipo de silêncio bom. O silêncio entre pessoas que não precisam de conversa para saber que a companhia vale alguma coisa. Comecei a ajudar Dona Sebastiana depois disso. Não de pena, não de obrigação, de escolha limpa. Reformei a venda, deixei o espaço maior, mais claro, com uma geladeira nova e prateleiras que não balançavam. Contratei uma moça da cidade para ajudar nos dias de mais movimento. Dona Sebastiana reclamou de tudo durante o processo de reforma, com a bengala apontando para cada coisa que ela achava desnecessária, que era quase tudo. Mas no dia que a venda reaberta, ela ficou parada na entrada por um momento, olhando para o interior reformado, e depois disse, sem se virar para mim: "Sua mãe teria gostado de você." Não respondi. Engoli aquilo devagar, do jeito que se engole coisa que é grande demais para sair pela boca sem virar choro. E ajudei ela a organizar as prateleiras. Mateus me procurou uma última vez, não de caminhonete. Veio de carro comum, sem o relógio no pulso, sem a postura de homem que chegou para negociar. Parou na frente da minha casa nova e ficou do lado de fora por um momento antes de bater. Eu abri a porta. Ele estava envelhecido de um jeito que não era de ano, era de evento. Algumas coisas envelhecem a gente mais rápido do que o tempo. A percepção de que erramos é uma delas. "Posso entrar?" ele perguntou. Avaliei por um segundo. "Pode." Sentamos na varanda. Ofereci café. Ele aceitou. Ficamos em silêncio por um tempo, enquanto o café esfriava nas xícaras. "Eu vim pedir desculpa", ele disse por fim. Sem rodeio desta vez. Sem proposta embutida. Não pelo testamento. O testamento foi meu pai. Mas pelo que aconteceu naquela sala. Pelo que eu disse. E pelo que eu não disse quando minha mãe falou o que falou. Olhei para ele. Mateus era um homem que tinha passado a vida inteira sendo o filho mais velho, o que manda, o que decide, o que não erra na frente dos outros. Pedir desculpa com aquele rosto estava custando algo real para ele. Reconheci o custo, e por reconhecê-lo, o recebi. "Está recebido", disse simplesmente. Ele olhou para mim como se esperasse mais. Uma condição, uma cobrança, algo que justificasse o tamanho do que ele tinha feito, mas não tinha mais nada. Porque guardar ressentimento de pessoa que reconhece o erro é um peso que eu não estava mais disposta a carregar. Já carreguei peso suficiente, já engoli choro suficiente, já andei com dor suficiente no osso do braço de tanto cavar. Estava na hora de andar mais leve. "Toma o café antes de esfriar", disse. E ele tomou. Há uma coisa que a terra me ensinou que nenhuma escola teria conseguido. Que o valor de alguma coisa não está no que os outros enxergam nela. Está no que ela guarda. A minha terra era seca, pedregosa, sem graça, sem promessa visível. Era o descarte de uma família que me descartou junto com ela. Era o prêmio de consolação de um testamento escrito para humilhar. Mas embaixo de tudo aquilo havia algo que ninguém viu, porque ninguém teve paciência de olhar. E talvez seja assim com tudo que vale alguma coisa de verdade. A pessoa que parece fraca demais cava mais fundo do que imaginam. A mulher que fica quieta guarda mais do que falam. A vida que parece só perda
Tem camadas que a dor ainda não alcançou. Eu não era exceção. Era apenas alguém que não parou de cavar quando a terra ficou difícil. Tem uma manhã que guardo como se fosse objeto. Alguns meses depois do contrato assinado, quando as máquinas já tinham chegado ao sítio e o processo de extração estava nos primeiros estágios, fui até lá uma última vez. Não entrei. Fiquei na beira da estrada vicinal do lado de fora da cerca, olhando para o terreno que não parecia mais o mesmo. Havia equipamentos, havia estrutura, havia movimento de gente e máquina que transformava a paisagem num ritmo que a terra sozinha nunca teria. O poço que eu cavei não existia mais como eu o deixei. Tinha sido expandido, integrado à estrutura maior, absorvido pela operação. Mas eu sabia onde ele tinha sido. Sabia cada palmo daquela descida. Sabia o cheiro do ar lá embaixo. Sabia o barulho diferente da pá quando bateu naquela camada escura pela primeira vez. E sabia que nenhuma máquina no mundo podia tirar de mim o fato de que fui eu que cheguei lá primeiro, com uma pá velha, com as mãos cheias de ferida, com mandioca cozida no estômago e as vozes de uma sala de testamento ainda ecoando na memória. Fui eu. Voltei para casa pela mesma estrada de sempre. O sol estava alto, a poeira levantava atrás dos meus passos e assentava devagar quando eu passava. Pensei na menina de 7 anos atrás do paiol. Pensei na mulher de vestido preto no canto esquerdo daquela sala. Pensei em cada versão de mim que tinha existido entre as duas. E pensei que talvez a maior riqueza que encontrei naquela terra não fosse o petróleo, fosse a prova de que eu era capaz de cavar, de que podia ir mais fundo do que achavam, de que havia algo de valor embaixo de tudo que tentaram descartar. Não só na terra, em mim. Meu nome é Maria. Fui humilhada num testamento. Recebi um pedaço de chão seco, uma cabana de palha e o desprezo de uma família inteira como herança. Cavei um poço com minhas próprias mãos porque não tinha outra escolha. E encontrei petróleo. Mas o que encontrei de mais importante não estava no subsolo de nenhuma propriedade. Estava no lugar que ninguém pensou em olhar, no lugar que eu mesma demorei uma vida para aprender a olhar, dentro de mim. Onde sempre houve, debaixo de tudo que me tiraram, e de tudo que perdi, e de tudo que engoli em silêncio, uma mulher que não parava, que cavava mais um palmo, e mais um, e mais um, até chegar onde precisava chegar. Fim.